Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma pré-aula da revista Adolescer Mais de 12 a 14 anos. Nessa lição de hoje, nessa pré-aula de hoje, trabalharemos a lição de número 2, que tem por tema Esperança, a âncora da alma. E na mensagem valiosa, nós vamos encontrar a seguinte passagem bíblica: Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Salmos 39, 7. Professor, na sua revista, bem aqui no início, tem assim, começando a aula. E aqui tem dicas, dinâmicas para incrementar ainda mais a sua aula. E no Preparando a Lição, na sua revista, professor, tem ali uma tarefa, uma leitura muito interessante para te ajudar a trabalhar a esperança, que é o tema da nossa aula aí com seus adolescentes. Porque falar sobre esperança no mundo perigoso, no mundo difícil, é muito complicado às vezes, né? Falar sobre fé também é muito complicado. Como falar de esperança se eu não posso, às vezes, sair na rua sozinho porque é perigoso, porque não pode? Porém, nós temos que crer que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. A Bíblia, ela é cheia de relatos de homens e mulheres de Deus que tiveram esperança, que creram, que viveram por fé. Então, sempre pergunte para os seus alunos, compartilhe com eles também. Você conhece algum homem ou mulher de Deus, além do que está aqui na lição de hoje, que viveu por esperança? E você também, professor, pode compartilhar uma experiência própria, né? Então, busque aí na sua memória algum testemunho que possa edificar a fé dos seus adolescentes e traga para eles, para que eles possam ver em você e pensar, nossa, se o meu professor, se a minha professora passou por isso, sobreviveu e viveu e continuou crendo em Deus, eu posso também. Então, se eles quiserem compartilhar também, trabalhe isso com eles, para que eles possam entender e viver por fé e por esperança também, ok? Dica da psicologia. Minha dica de hoje é sobre iceberg. Olha só que interessante. O que é um iceberg? Iceberg é um bloco de gelo que se forma no oceano, não é isso? A gente só vê a ponta dele, não é isso? Só vê a pontinha. O que está embaixo a gente não vê. E alguns transtornos são como o iceberg. Um exemplo dele é o transtorno do TDAH, é o transtorno de déficit de atenção. O hiperatividade, não é? Porque tem 3 tipos. Tem o hiperativo, tem o que perde o foco muito rápido e tem um combinado. Vamos falar hoje sobre o iceberg do TDAH. A pontinha dele, que a gente vê ali, é só ele é preguiçoso, ele é desatento, ele é muito devagar, ele tem dificuldade de se concentrar. Porém, como eu falei, tem mais embaixo. E o mais embaixo do TDAH seria problema na autoestima, problema de concentração, problema com irritabilidade, problema com autocontrole. Então, não é só isso aqui, tem mais coisas. Por isso, quando você for trabalhar com adolescente que tenha TDAH, que seja diagnosticado, procure estudar o tema, procure ler sobre o tema em sites seguros, em livros seguros. Procura conversar com os familiares, você conseguir trabalhar melhor com ele a regularização emocional, trabalhar com ele a rotina e conhecer. E também enxergar além daquele transtorno, entender que ali é uma pessoa, ali um adolescente. Então, mais que a gente conheça o transtorno, estude sobre ele, é enxergar que ali tem uma pessoa, ok? Bem, antes de finalizar a nossa pré-aula de hoje, eu gostaria de lembrar você, professor de ABD, dessa classe maravilhosa, que é a classe Adolescer Mais, que você tem um recurso pedagógico maravilhoso, de forma gratuita, tá? Para ajudar a incrementar ainda mais a sua aula, ter um momentinho de conversa em cima do que foi trabalhado na aula, que é o Piltin. E você encontra ele gratuitamente, como eu falei, lá no site da Editora Betel, que é o www.editorabetel.com.br. E o nosso Piltin dessa lição, ele tem por tema: o que norteia a esperança? E um pedacinho que me chamou a atenção diz o seguinte: se tivermos paciência, cultivaremos a esperança, pois a ansiedade nos impede de viver o hoje e, consequentemente, bloqueia nossa esperança no futuro. Futuro que já está determinado
resguardado e protegido por Deus. Nós sabemos que alguns adolescentes, né, a grande maioria hoje em dia, tem ansiedade, tem uma agitação. Então aqui vai trabalhar sobre o entendimento de que o nosso futuro já está guardado por Deus. Que o que nós podemos e devemos fazer é ter esperança, é ter fé e, acima de tudo, ter paciência e entender que o nosso futuro já está guardado, preparado e protegido por Deus, ok? Então, a nossa pré-aula ficando por aqui. Uma boa aula para você, professor. Até a semana que vem, se Deus permitir. Um beijo, a paz do Senhor e até lá. Tchau, tchau!